bizarra, pessoal, tão tudo bem com vocês? Tá aqui bizarra mais que um foi no demitido. canal. E olha só, hoje tá aqui vendo um conteúdo novo aqui no canal. Um react do Assim Aconteceu. Bora lá. Agora, a escola toda me odeia. Tudo começou quando o professor Cliff veio dar aula de inglês na minha escola. Sabe, o professor Cliff era um gato. Ele deveria ter uns 25 anos e todas as meninas da escola babavam muito por ele. Ele era engraçado, carismático e super gente boa. Parecia que ele se importava de verdade com a gente. O que era muito mais do que qualquer outro professor daquela escola. Tinha uma fofoca rolando que o professor Cliff trocava de camisa na sala dele durante o intervalo, quando a escola ficava mais quente. Eu, a minha melhor amiga Macy e as outras meninas, a gente ficava imaginando como que ele ficaria sem camisa. Eu achava ele bem bonito, mas era meio bizarro todo mundo ficar falando disso. Afinal, era nosso professor. No dia seguinte, na hora do almoço, a Macy chegou correndo, tava chorando. Quem que é Ela Macy, tava minha em filha? pânico e mal podia respirar. Ela disse que tinham desafiado ela a tirar uma foto do professor Cliff sem camisa. Mas antes de sair de lá, ela deixou cair o celular debaixo da mesa dele. E ela não conseguia achar. E o pior, ela tinha deixado a foto dele de fundo de tela. Se ele encontrasse, ela ia estar encrencada. Eu ia ter que ir lá pegar o celular para ela. Depois da aula, eu entrei na sala dele. Olhei debaixo da mesa e encontrei o celular. Mas assim que eu consegui pegar, eu ouvi passos do lado de fora da porta. Eu entrei em pânico. Meio que no susto, eu entrei no armário e fechei a porta. E o que aconteceu depois disso mudou minha vida para sempre. Eu fiquei olhando pela fresta da porta enquanto o professor Cliff entrava, junto com minha amiga Tina. Logo depois dele, o professor Cliff começou a passar a mão no cabelo da Tina e disse que ela era tão madura para a idade dela e que ela era tão diferente das outras. Depois, ele beijou a Tina. Eu não acreditava no que eu estava vendo. Ele era um adulto e ela só tinha 17 anos. Eu fiquei com nojo daquilo. Ai, como que ele pôde fazer uma coisa dessas? Eu fiquei lá no armário em choque, e a Tina e o professor Cliff saíram para ir para casa dele. Quando ele fechou a porta, eu percebi que eu tinha ficado trancada lá dentro. Eu liguei pro primo da Macy. Ele também estudava na escola e, por sorte, eu tinha o número dele. Ele passou o telefone para ela e ela deu um jeito do zelador abrir a porta. Eu saí de lá, branca feita uma vela. No caminho para casa, eu contei tudo para Macy. Uma coisa... Ô, gente, simplesmente eu tô entendendo essa história, mas meio que, será que ele vai começar a falar isso para outras garotas? Será, mano? Bora ver, bora ver. Eu sabia que eu ia ter que contar pro diretor da escola o que eu tinha visto. Mas a Macy me disse que eu não podia. Ela disse que o professor Cliff era o professor mais legal da nossa escola e que se eu fizesse ele ser demitido, todo mundo ia me odiar. Além disso, ela disse, a Tina tem sorte que ele tá afim dela. Eu fiquei chocada com o que a Macy estava dizendo pra mim. Eu sabia que a Tina era nova demais pra ele e que ele era nosso professor. Então tava tudo errado ali. Mas de Errado, né? verdade, Muito errado, muito eu fiquei errado. com medo de falar. E se ninguém acreditasse? Eu fiquei a noite toda lembrando dele beijando a Tina e dizendo que ela era especial. Talvez a escola toda fosse me odiar, mas eu não podia ficar quieta e deixar isso acontecer. Uns dias depois da aula, eu me escondi no armário de novo. Se eu conseguisse alguma prova, então eu poderia ficar mais confiante para contar pro diretor. Eu me preparei quando eu ouvi os passos do professor Cliff se aproximando da porta. Quando ele entrou na sala, eu fiquei passada. Ele não tava com a Tina. Ele tava com a Macy. Você é tão madura pra sua idade. Você é tão especial. Eu queria pular pra fora e enfiar a mão na cara dele. Minha melhor amiga tava ali, bem na minha frente, sendo enganada por alguém que deveria manter ela a salvo e educá-la. Eu não consegui gravar nada. Em vez disso, eu sentei no chão do armário e esperei eles irem embora. Quando finalmente eu vi a porta se fechando, eu saí do armário. Só que a sala não estava vazia.
O professor Cliff estava bem ali. Ele estava que nem piscava. Eu não sabia o que fazer, então eu travei. Ele me disse que o que eu tinha visto não era bem aquilo. Por um segundo, eu pensei em concordar e sair dali. Mas isso seria bem errado. Eu disse que ele estava manipulando os meninos da escola e que aquilo tudo era ilegal. Ele não falou nada, mas saiu andando e trancou a porta. Eu comecei a ir em direção à janela com meu coração a mil. Será que ele vai me machucar? Ele me disse que gostava da Macy. Se eu contasse para alguém o que aconteceu, ela estaria muito encrencada. Os pais dela ficariam muito bravos e talvez ela fosse até transferida. Ele ficava falando e minha cabeça estava a mil. Eu não queria que a Macy se prejudicasse. Ela não vai mais querer ser sua amiga. Ele falou e continuou. E eu não vou mais ser o seu professor, vai ser o chato do professor Jonas. Quando ele terminou de falar isso, eu entendi tudinho. Ele não estava nem aí se a Macy ia ter problemas ou não. Ele não queria ter problemas. Ele não se importava com a minha amizade ou com o bem-estar da Macy. Ele só não queria ser desmascarado e perder o emprego dele. Você não pode machucar minha amiga. Não vou deixar você me manipular como você fez com ela. Gente, eu tô pensando que esse carinha aqui, ó, o professor dela, é um ladrão. É isso mesmo. Ele começou a vir na minha direção. Parecia que ia me fuzilar com os olhos. Eu abri a janela, pulei pra fora bem na hora que ele ia me pegar. Aí eu saí correndo, chorando pela rua. Fui pra casa o mais rápido que pude. Cheguei em casa e desabei na mesa da cozinha. Eu queria contar pros meus pais, mas eu tava morrendo de medo. Tinha medo que eles não acreditassem. Tinha medo que ele tivesse razão e que a Macy me odiasse. Mas eu tinha que fazer a coisa certa. Eu comecei a chorar na mesa da cozinha. E foi aí que meus pais começaram a me perguntar o que tinha acontecido. Depois de alguns minutos lutando contra mim mesma, eu me abri e contei tudo pra eles. A polícia chegou mais tarde e eu fiz eles prometerem que a Macy não teria problemas. E eles prometeram que ela ficaria bem. No dia... Calma, gente, eu vou pular aqui algumas partezinhas. Só para o vídeo não ficar muito longo. Aí. E dizia que elas eram especiais. E depois eles... E era fugitivo há anos. Os orientadores da escola reuniram as meninas. Eles nos disseram que uma pessoa em posição de poder, como um professor, um chefe ou um político, não pode ter um relacionamento com alguém que está abaixo deles. O professor Cliff mentiu para fazer... A gente tá bem agora e eu fico feliz por ter minha amiga de volta. Você... E o cara dormindo? Também já percebi. Mas então, Você... gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falei. Fui, tchau, galerinha.